Boa noite a todos e a todas. Sou Ana Félix, voluntária da Casa de Oração e Trabalho Núcleo Espírita Alta de Souza do PSEP. Estamos aqui nesse instante felizes, com a graça de Deus, por estarmos atravessando ainda a continuidade dessa pandemia. Felizes porque estamos com a consciência observando essas dificuldades, mas contemplando a misericórdia de Deus e o seguimento das leis naturais divinas que vêm trazer ao planeta que vivemos as suas necessidades para que cada um de nós reflita a todo instante. Hoje, nós vemos que temos a oportunidade, através da internet, de estarmos conversando com tantas pessoas. Por isso, estamos aqui para realizar essa tarefa de dar uma fala sobre o Evangelho segundo a doutrina espírita, que nos vem consolar, primeiramente nos esclarecer e nos fazer aquele ser que busca entender as razões e os momentos de nossa vida. Por isso, prezados irmãos, vamos hoje estudar um pouco. E o tema dessa noite é justamente do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 29 e 30, que vem nos trazer um assunto altamente reflexivo para o tempo que nós nos encontramos. Sempre foi, ao longo de toda a história. Mas, hoje, tal como nunca, é para se observar essa alerta, que é sobre o sacrifício da própria vida, que no seu contexto vai justamente mergulhar no suicídio. Portanto, prezados irmãos, é de praxe, de acordo com o trabalho, iniciarmos a tarefa com uma prece. Vamos, nesse instante, então, fechar nossos olhos para que possamos conseguir a nossa vibração necessária para esse trabalho. Vamos, então, iniciar. Graças a Deus, prezados amigos e irmãos, vamos nesse instante elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, ao Divino Amado Jesus, que nos permite a condição de aqui estarmos para realizar mais uma tarefa. Ajuda-nos, Senhor, que a presença amorosa dos espíritos amigos, trabalhadores dessa tarefa, da nossa querida amiga e mentora Alta de Souza, que nos acolhe em seu lar de oração e trabalho, que possamos trazer à luz da doutrina espírita os esclarecimentos para a nossa alma, para a nossa mente, para a condução de nossas vidas. Portanto, abençoa, Jesus, que possamos ser ajudados pelos nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, que nos ajudem na tarefa, contando com a vibração e atenção de todos. Que Jesus se faça entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz. Desculpe aí, viu?
Desculpe, porque aqui tive presenças de Covid, ainda estamos, não que tenhamos tido tão forte, mas os bem ligados, até no nosso trabalho tivemos contato. Mas está tudo bem, graças a Deus. Nessa situação atual, ainda da continuidade dessa pandemia, que é realmente uma oportunidade de todo o planeta vivenciar e entender o quanto somos pequeninos, o quanto precisamos, às vezes, na dor, para refletir, para mensurar a lei divina, para entender o quanto Deus é Pai, o quanto Jesus nos assiste, nos ajuda. Bem, prezados irmãos, muitas vezes irei dar uns pigarrozinhos, tenham paciência comigo, porque não é da doença, não é da Covid, é minha própria. Portanto, amigos, vamos aqui ler o tema, que é justamente no item 29, que trata do sacrifício da própria vida. De praxe, de entendimento lógico e rápido, a gente vai sacrificar a vida. Vida, oportunidade magistral que Deus, na sua criação, concede a todos nós, como seus filhos, pela criação, de vivenciar, de viver, porque somos eternos, mas de vivenciar as oportunidades para que o espírito, criado simples e ignorante, para crescer, para demonstrar, para evoluir, para alcançar uma perfectibilidade à semelhança de Deus. Um dia chegaremos lá. O importante é que possamos fazer bem feito, mas somos imperfeitos ainda. Somos falhos. Ainda o nosso ego manifesta-se em várias formas, justamente na convivência com o comportamento diverso do ser humano, no habitat de cada um, na sociedade que frequenta, no meio em que vive. Todas as reflexões que temos a oportunidade para refletir. O que é que diz o item 29 do Evangelho? É uma pergunta. O Espírito São Luís, em Paris, 1860, nas comunicações da codificação, justamente tem esta pergunta que diz: aquele que se acha desgostoso da vida, por não querer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Esse exemplo, essa pergunta da época, dos campos de batalha, das lutas incessantes, não é? Que existiam entre os povos, principalmente na Europa, e todos os povos, para as conquistas, para as suas vitórias. Então, o que é que se interpreta? Vamos ver nessa situação, respondendo esta pergunta. Diz então que o homem, olha, que cada um de nós se mate, ele próprio, qualquer um de nós, atente contra a nossa vida, ou faça com que outro mate, se predispõe a ser morto. O que é que pesa aí? Qual é o teor, não é,
que está se lendo, qual é o crivo disso aí? Eu estou desgostoso da vida, quero extinguir minha vida, acreditando que com o desfecho de aniquilar a vida resolverá problemas, entre aspas, porque sabemos que isso não é assim, ou que faça com que a nossa condução, se conduzir para a morte, através de outros, se propõe, faz com que chegue através de outro. O que tem aí, senão a intenção? Como a intenção, essa condução para fugir à vida, fugir dessa vida. A responsabilidade, meus irmãos, é sempre aquela de cortar o fio da existência, ou seja, aniquilar a vida. Que ele se jogue nessa intenção e que vá, é sempre intencional. Vejamos quanto pesa a intenção do homem, as nossas intenções em realizar qualquer atitude. As atitudes mal intencionadas, bem intencionadas, Deus conhece e sabe. Então, é realmente um suicídio intencional. Não venha por você ter se conduzido, predisposto que alguém lhe mate. Você quer fazer o quê? A ideia de que a sua morte vai servir para alguma coisa é o seu objetivo de tirar. Mas esse pretexto para poder colorir aquele ato, para se tirar uma desculpa, aconteceu assim, assado, não é por aí. Se você quisesse realmente, no caso aqui, se fosse uma batalha, um soldado, que ele fosse para a guerra, para servir a pátria, ninguém vai querer assim, para tirar a sua própria vida. Mas se fosse com o intuito de servir, de lutar, mas ali ele podia acontecer, mas não que ele quisesse a predisposição de se matar. Então, se a pessoa quer servir, quer ser útil, quer seguir, não está mesclando, nem escondendo nenhuma de suas intenções, você vai querer servir, utilizar da sua inteligência, entendeu? Fazer com que você pudesse trazer, na condição de um soldado, a vitória. E isso daí, naquela época, esse exemplo. E hoje? Olha a grandiosidade, o tamanho mesmo dessa reflexão. Porque existe essa posição, mas existe aqueles que devotadamente eles não temem a morte porque extrapola dentro de si visualizar esse efeito, o resultado, quando ele está empenhado em servir. O dia de hoje, sacrifício da vida, né? Quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, ou seja, todas as nossas dificuldades que são inúmeras, como são difíceis. Então, se você convive, vive num mundo onde a diversidade,
as dificuldades de diversas formas nos toca. E temos que valorizar a vida, buscando soluções. Eu já busquei, é isso, é aquilo, não tenho mais esperança, mas temos que, de antemão, valorizar esse momento, mas buscar a morte com a intenção premeditada de se expor a um perigo para disfarçar essa situação, anula todo o mérito da sua ação que estava predisposta, aquele pensamento. Você tentou se enganar e enganar aos outros? Não. Não tem resultado. Então, toda ação não teve mérito algum. Agora vamos passar essa pergunta para os dias de hoje. Nós sabemos que existe o suicídio direto, vias diretas, via indireta. Mas antes de enfocar o suicídio direto e o indireto, vamos atender para a pergunta, para o item 30, que diz assim, também é outra pergunta, para concluir esse texto evangélico. Se um homem se expõe a um perigo iminente, é uma situação, para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, que pode, ali, pode o seu ato ser considerado suicídio? Olha como vem buscar o peso crivo nessa expressão. Olha, se você não tem a intenção de buscar a morte, se você vai fazer aquela atitude, veja como diz, para salvar a vida de outra pessoa, não há suicídio. E sim, o que demonstra uma atitude dessa? Um devotamento e uma abnegação. Por quê? Embora tenha certeza de que pode morrer, mas o reflexo do amor é tão forte, é tão grande, do devotamento, do respeito, naquela hora, que por mais que se apresente o perigo, ele pensa também nessa expressão: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Quando estamos no salvamento para alguém, a reflexão do amor, de salvar aquele que um dia poderia ser objeto da tua própria vida e ser salva, não para analisar de imediato essa sequência e consequência, mas no reflexo de coração, de alma. Ele não vai pensar na vida que ele precisa preservar tanto, mas sim, nem tão pouco para aparecer para os outros, mas simplesmente para servir pelo amor. Mas também tem um detalhe: quando isso ocorre, quem pode nos dar certeza de que aquele ato que tem uma predisposição para haver um momento de morte física? Quem pode garantir? Porque Deus pode tudo. Deus não privilegia ninguém, mas Ele é misericordioso. E quantas vezes, como diz aqui a expressão do Evangelho, que diz: mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Às vezes nós vemos resultado, meu Deus, é um milagre esse dia. Meu Deus, só Deus na causa, às vezes até essa expressão, só Deus pode fazer, sim.
porque a sequência conclusiva dos fatos seria o esperado morte final. Mas quem pode dizer que a providência não reserva naquele momento um meio de salvar aquele que se achasse diante de uma morte visível? E se surpreende cada um de nós ao ver justamente essa atitude se consumar e ficarmos boquiabertos, porque Deus tudo pode, mas Deus não tem privilégio nem transgride as leis para nos privilegiar, mas Ele sabe o contexto de nossas vidas, sabe o que somos, a que viemos, a que nos propomos, nossas intenções, para que estamos aqui, o que poderemos, todo o conteúdo de Deus, porque Ele nos criou. E as suas leis imutáveis se cumprem, mas tem a providência, o amor divino do Pai, que pode contemplar, não é? Porque Deus, em tudo que Deus realiza, tem sempre uma lição, tem sempre uma explicação. Às vezes, é nesse momento que pode acontecer a prova de uma resignação. E em nossos olhos materiais, se não procurarmos enxergar com os olhos da alma, buscando o exemplo do olhar cristão, o olhar do Cristo, então, como poderemos, às vezes, desviar o golpe fatal? Como? Se somos ainda tão imperfeitos. Isso São Luís traz na sua análise, na sua resposta maravilhosa, na sua alerta para nós, de que tudo isso pode acontecer. Mas também vamos buscar no Livro dos Espíritos que todo, nesse caso que está se falando, a intenção é preponderante e a responsabilidade também, e o amor, a vida, são textos que marcam toda a existência, não é? Responsabilidade e essa consciência do conhecimento, respeitando a lei de Deus. Mas no Livro dos Espíritos tem as perguntas 943, que diz: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Porque a gente observa o seguinte: é muito fácil a gente julgar os outros. Às vezes se vê suicídios terríveis, não é? Ai, meu Deus, fulano era assim, era assado. Fulano devia ter pensado, meu Deus, isso aqui, porque chegou no... Sim, a eficácia da angústia, do desespero, da aflição, das dificuldades, que são às vezes tão grandes, meu Deus. A gente tem que buscar a confiança em Deus, que não é fácil, o apoio inevitável da prece. Você mesmo que seja um pusilânime, uma pessoa devedora, uma pessoa que tenha tido falhas, que seja como todos nós, no mundo imperfeito, somos ainda assim, mas busquemos, não tenhamos vergonha de buscar a Deus, se curvar e ser humilde, e pedir a Ele, que temos que pedir àquele que pode dar, mas temos que saber aceitar a resposta, saber aceitar o teu mérito, que não é fácil, porque às vezes, se nessa vida atual nós não praticamos o mal delituoso, aquele que vai trazer consequências drásticas, achamos que estamos corretos, mas nosso passado
nossa luta, nossa vida, temos um livro de existência. Não podemos esquecer disso. Naquelas páginas da vida está escrito tudo o que fizemos, o que podemos fazer. Então, o que diz o livro dos Espíritos? De onde vem esse desgosto que se apodera da pessoa? Que às vezes existe o desespero, que é a situação, mas muitos é a ociosidade, da falta de fé, diz o livro dos Espíritos, e frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. Isso hoje em dia, meus irmãos, a pandemia veio para tantas coisas. É como me permitam dizer, um freio de arrumação. Porque aquele que exerce sua atividade útil, trabalha, não é só aqueles que trabalham que está tudo correto, não. Trabalham, que têm suas aptidões naturais. O trabalho, por mais difícil que seja, trabalhoso, ele tem o dia a dia, o tempo é amigo do trabalho. Porque quando você está a trabalhar, em qualquer situação, se for remunerado, se for no trabalho de servir, se for no trabalho de cultivar, tantas coisas, quando não se tem a oportunidade de um trabalho de sequência, se está em dificuldade, procure servir de alguma forma, procure se orientar, se ilustrar, procure em alguma coisa ser útil, não deixe a mente vazia, não deixe que o tédio, somente na época de hoje, o tédio, a ociosidade, não ter o que fazer e ficar lá à espera de quê? Se podemos ter, preencher de várias coisas. O tempo não permite, que se fique observar, porque ele se escoa, porque ele é um amigo, mas que contempla e continua, ele segue seu rumo, a revelia de cada um. Então, suportar as contingências da vida, as dificuldades, procurando trabalhar a paciência, a resignação, aceitar com humildade tudo que nos chega, é importante demais. E isso daí nos traz uma felicidade mais sólida, uma felicidade momentânea, porque você está construindo uma paz interior. Mas também diz o livro dos Espíritos: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Sabemos que não. Porque quem pode dispor e pôr é Deus. Só Deus tem esse direito. Então, quando o suicídio voluntário se realiza, em quaisquer das circunstâncias, não estamos aqui condenando, mas estamos observando e refletindo, ela é uma transgressão da lei da criação de Deus. Aí pode dizer, o suicídio não é sempre voluntário, sempre é intencional, voluntário, só uma condição, uma situação que se pode observar é quando o louco, a pessoa louca, que tem a loucura dentro de si, que se mata em estados de loucura, não sabe o que faz. Às vezes os extremos chegam à situação. Mas que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? A nossa insensatez. Porque a gente tem, como foi dito antes, procurar ocupar sua mente, trabalhar. Quando a gente não tem aquilo que fazer em certas situações, não estamos vendo aí condição financeira, nem de coisa, mas essa desocupação, procure servir de alguma forma. Se a gente procurar trabalhar de alguma forma, servir, a existência não seria pesada para nós.
O que pensar de um suicida que tem por objetivo escapar das misérias e decepções deste mundo? Aí é que está. Nós vemos, às vezes, tantos exemplos de resignação, de observância de Deus em pessoas que têm, às vezes, tantas misérias na existência. Nós vemos, às vezes, vir situações das pessoas nessas enchentes, de perderem tudo, naquele desespero, ficam tão patéticas a dizer, mas Deus me dará uma forma de viver. E não buscam, porque acredita e confia em Deus. Porque Deus ajuda aqueles que sofrem, aqueles que conseguem sofrer, que têm coragem. Aqueles que não têm a coragem e se joga para um desfecho fatal, atentando contra a vida, quando veem, são insensatos, infelizes, coitados. Porque acreditam que tudo se acabará naquele momento e sabemos que não é assim. Porque somos imortais. E a responsabilidade daquele que conhece a doutrina, ou que conhece o campo espiritual de saber, ele tem muita responsabilidade. Menos será cobrado aquele que pouco recebeu, mas não isenta da responsabilidade. Ele será realmente responsabilizado por atitude de saber que Deus é o que pode decidir e não nós. Então, até aqueles mesmos que conduz muitas vezes, conduz pessoas a uma situação de desespero grande, de praticar, são responsáveis também. Pois eles responderão no mundo espiritual como um homicídio. Você não fez, mas induziu, provocou a situação, conduziu. Isso é muito triste para a consciência de cada um. Então, o homem que na necessidade se deixa morrer de desespero, por ser considerado um suicida, é um suicida sim. Mas é isso que diz. Aqueles que o levaram àquele desespero têm alta responsabilidade. Não fiquem observando com o Livro dos Espíritos, na pergunta 948, diz o seguinte: o suicídio, que tem por objetivo escapar da vergonha de uma má ação, é tão condenável quanto aquele que é causado por desespero? Olha, o suicídio não apaga o erro. Pelo contrário, né? Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a coragem de suportar as consequências. A providência tudo julga. E de acordo com a causa, pode, algumas vezes, diminuir seus rigores. Essa é a resposta. Às vezes, ao suicídio, como diz aqui, pode ser desculpável quando tem por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre filhos, sobre a família. Acontece ao longo da história, nós vemos isso. Às vezes não suporta, mas por quê? Às vezes está num padrão de vida, se endivida, não é? Chega a situações, às vezes num contexto moral, algumas quedas morais que atinge. Mas tudo isso tem que sentir que nessa ação, nessa atitude, tem também a vergonha e a preocupação de prestar serviço, prestar respostas à sociedade, ao homem e o valor perante Deus. Será que ele não está ali pensando em Deus, que Deus vai me ajudar a atravessar esses momentos difíceis?
vai ajudar a passar por essa intercorrência social da minha vida, onde me expus, minha família, onde a vergonha, a desonestidade, ou essas maldades todas, e ele se privar de repará-la na própria vida. Mas Jesus nos diz, não é? Essa alerta grande, e que a consciência nossa, temos que pensar sempre no outro, respeitando e amando, para não se colocar e precisar da mesma contemplação do próximo para com você. Mas o suicídio nada repara na vida, só nos conduz ao patíbulo infeliz do sofrimento, além túmulo. O suicídio só traz as grandes e graves responsabilidades. Não é fácil suportar um momento, analisar esse momento de cada um, mas temos que ter muita força. Quem não tem um esclarecimento espiritual, como já frisamos, tem uma certa atenuante no potencial de culpa. Mas não deixa de existir responsabilidade. No caso do esclarecido, é muito mais responsável. Além de existir justamente essa disposição negativa, né, de podermos justamente dar um tempo no fluido vital, não é, que nos mantém, destruir de uma vez, interromper uma vida, um segmento. Prezados irmãos, é muito importante observar essa situação. Desculpe a minha interrupção em virtude da minha tosse, mas continuando para podermos estar perto de encerrar, justamente finalizando com essa pergunta do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, quando diz o seguinte: o homem que morre, vitimado pelo abuso de paixões, que sabia apressaria o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, por ter se habituado a fazer delas verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio. É um suicídio moral. E nós vemos que hoje isso pode acontecer. Às vezes tem até de que sobreviver. Tem as coisas que outros tanto buscam para sobrevivência, alimento, tantas outras coisas. Mas às vezes não suportam, né, certas coisas que condiz com o seu dia a dia, com a sua paixão, com certas situações suas, e não resiste. Então deveis compreender que o homem é duplamente culpado nesse caso. Nele há, além da falta de coragem, a ignorância e, acima de tudo, o esquecimento de Deus. Prezados irmãos, isso ocorre muito. Os motivos que levam, muitas vezes, a desregrar, a cair nesse laço terrível. Né? Quantos traumas, né? Comportamento diante da adversidade que a gente tem que procurar administrar. A influência material, emocional, conflitos, que temos que procurar ter resiliência para resolver, para ajudar. Então busque no irmão, na arte de viver, convivendo, partilhando, porque nós não podemos viver sós, nem crescer sozinhos. Os traumas, influência da sociedade, chega a depressão, doença do século. Busca ser útil, busca fazer algo, busca servir. Eu já digo, quem serve não precisa. São diversas causas que se conhece, que conduz
as consequências do suicídio. Para o suicídio ainda tem uma decisão fatal de que você procure se conhecer, procure conhecer a verdade do mundo espiritual. Que você, primeira decepção, não ter morrido para o espírito. O seu ato foi improfícuo. Não resolveu o seu problema. E ainda continua a sofrer, mesmo à distância. Mas ele continua sofrendo, candidato a uma nova oportunidade, que não é fácil. Vai precisar muito da intermediação, de preces, de ajudas espirituais, dos socorristas espirituais. É uma longa trajetória de redenção e tem expressões rápidas que diz essa maneira de dizer, essa expressão que vem do nosso irmão Emmanuel, que diz: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Diz também André Luiz: somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Porque é ter muita confiança em Deus, né? Se arrojar para salvar o outro. A gente vê casos que às vezes vão salvar, morrem os dois. Mas tudo estava no mérito. E Deus está ali para fazer toda a criação. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. Emmanuel. Portanto, prezados irmãos, chegamos ao final de nossa tarefa. Esperamos trazer esse conteúdo para a nossa reflexão. Se nós não temos, graças a Deus, esse pensamento, ou se conseguimos construir esse patamar de equilíbrio, passemos aos demais. Porque todo aquele que se encontra em desespero, procuremos com que aquele filtre outro pensamento para sustentar suas dificuldades. Então, vamos, nesse momento, agradecer a Deus. Obrigado a todos, que Deus nos ampare. Vamos fechar com nosso agradecimento a Deus em nossa prece. Vibrações de todos. Jesus amado, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade, pelo momento, a nossa querida mentora Alta de Souza, aos trabalhadores da Seara do Senhor, aos espíritos amigos que nos ajudam, a todos que fortificam o pensamento do bem, elevando a nossa mente sempre numa prece, que a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, esteja sempre acolhendo as mães em seus corações aflitos com tantos desesperos, na prática, às vezes, indevidas, nos atos de seus filhos. Confortai a Senhora. E a Ti, ó Senhor, a Deus, nosso Pai, vosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade que possamos sempre nos lembrar que sois o Pai que nos fortalece, que nos providencia os recursos necessários, porque, como disse Jesus, o fardo está para nossos ombros, como merecemos e podemos carregar. Obrigado, Senhor. Muita paz. Que Deus nos ajude. Graças a Deus.